Na nossa festa de Ano Novo, meu irmão se levantou e disse: essas são as crianças do meu irmão. Sem medalhas, sem talento igual à mãe delas. Depois apontou para o próprio filho: agora isso é o que eu chamo de sucesso. Todos riram. Eu apenas sorri, levantei meu copo e disse: um brinde. Esta é a última vez que vocês vão nos ver. Peguei meus filhos e fui embora. Uma hora depois, meu irmão mandou uma mensagem: você ainda vai pagar a faculdade do meu filho, né? Li aquilo e só ri. Meu nome é Max. Tenho 36 anos, sou casado com a Lena e sou dono de uma pequena mas barulhenta oficina mecânica a 2 quadras da rodovia. Vivo com graxa nas unhas e o celular cheio de faturas de peças e mensagens de clientes. Na minha família, sou o cara confiável. Aquele que aparece com os cabos de chupeta e paga a conta quando todo mundo finge ter esquecido a carteira. Sou o irmão mais velho. Nick é o mais novo encantador. O tipo de cara que pega um carro emprestado e devolve com menos gasolina e mais histórias. Desde pequeno ele escapava de tudo, porque fazia todo mundo rir. E ainda faz. Naquela véspera de Ano Novo, estávamos na casa dos meus pais. Uma panela enorme de bor fervia no fogão, velas baratas espetadas num bolo, e a TV contava os segundos para a virada num canto da sala. Meus filhos, Ben, de 9 anos, e Thalia, de 7, corriam com coroas de papel na cabeça atrás do cachorro. Lena estava na cozinha com minha mãe, servindo arenque e revirando os olhos, um sinal que só eu sabia ler: fica calmo. Nick bateu a colher no copo e anunciou: pessoal, discurso. Fez uma reverência exagerada e apontou para meus filhos: essas são as crianças do meu irmão. Sem medalhas, sem talento igual à mãe delas. A sala fez aquele silêncio estranho em que alguns congelam e outros riem, sem saber o que fazer. Alguém até deu uma risadinha pelo nariz. Meu pai apenas disse: Nick. Soou como um aviso, mas foi suave e quase divertido. Lena ficou imóvel. Ben olhou para o chão. A coroa de Thalia escorregou e cobriu um dos olhos. Nick abriu um sorriso ainda maior, estufou o peito e apontou para o filho, Luca, que dançava uma coreografia do TikTok ao lado do sofá. Agora isso é o que eu chamo de sucesso, disse ele. Bolsas de estudo a caminho. Ouviu, Max? Senti o calor subir pelas orelhas. Minha mão procurou a de Lena sem pensar, e ela apertou a minha uma vez: tô aqui. Levantei-me, ergui o copo e, com a voz calma e firme, falei: um brinde. Esta é a última vez que qualquer um de vocês vai nos ver. Silêncio. As risadas morreram tão rápido que deixaram um vazio no ar. Minha mãe piscou, como se eu tivesse falado em outro idioma. Nick deu um meio sorriso, achando que eu estava blefando. Coloquei o copo na mesa, segurei as mãos das crianças e fomos embora. Saímos com os casacos por cima dos pijamas, o frio da rua queimando meus pulmões. Prendi os cintos deles no carro enquanto os fogos estouravam em algum lugar sobre o rio. No caminho para casa, Ben perguntou: a gente fez algo errado? Não, respondi. A gente só terminou de ser a piada de alguém. Coloquei-os na cama. Lena ficou sentada à mesa da cozinha, ainda com o vestido bonito, desenhando algo invisível no ar com os dedos. E agora? Perguntou. Agora, respondi. A gente faz uma limpa. Não olhei o celular. Não queria ver a explosão que sabia estar esperando no grupo da família. Fiquei ali, na cozinha escura, sentindo o cheiro de óleo de motor no meu casaco, ouvindo o som do silêncio, fogos, sirenes, qualquer coisa que não fosse o meu próprio coração. O cachorro se jogou aos meus pés. Perto da meia-noite, o bairro ficou em paz. Virei o celular e lá estava, o nome do Nick brilhando na tela. Não abri. Ainda não. Não naquela noite. Naquela noite, eu só queria ouvir o som do nosso apartamento respirando e o pequeno, quente alívio de saber que eu tinha falado sério. Amanhã eu leria. Amanhã eu decidiria o que fazer. Naquela noite, deixei a raiva ficar exatamente onde devia, bem na frente, nítido bastante para finalmente enxergar o que eu fingia não ver há anos. Lavei os copos um por um até a água esfriar. Eu não me tornei o responsável de propósito. Simplesmente aconteceu. Depois do colégio, pulei a faculdade e fui direto trabalhar.
Fui aprendiz de um mecânico rabugento que me ensinou torque, limites e a dizer não sem pedir desculpas. Economizei, comprei uma oficina velha com 2 baías, pintei de novo e botei meu nome na janela. Max Alto consertamos o que os outros ignoram. Casei com Lena aos 27. Tivemos bem Itália. Construímos uma vida feita de despertadores cedo, jantares tarde e sábados no parque quando dava. Não sou nenhum santo. Eu só fiz as contas, trabalhar agora, respirar depois. Enquanto isso, Nick colecionava quase carreiras do mesmo jeito que minha oficina acumula porcas velhas. Personal trainer, assistente de corretor de imóveis, consultor de cripto, diretor de marketing de uma startup que basicamente só produzia moletons. Ele sempre caía de pé o suficiente para tentar outra coisa. Meus pais ajudavam. Ele é o caçula, dizia minha mãe meio em tom de piada, mas totalmente verdade. Meu pai só dava de ombros, ele vai se acertar. E completava, Max, talvez você possa, sabe, ajudar. Ajudar virou pagar as multas de trânsito do Nick para não irem para cobrança. Depois, um celular extra no meu plano para ele procurar emprego. Depois, um empréstimo pequeno para o depósito do apartamento que ele deixou 6 meses depois. Depósito perdido. Quando Luca nasceu, o nível subiu. É preciso uma aldeia para criar uma criança, disse minha mãe, me entregando uma lista, fraldas, fórmula, cadeirinha de carro. Comprei tudo. Uma vez, depois do dia do talento na creche do Luca, Nick me puxou no corredor e disse, ele é especial, Max. Vamos precisar de escolas de verdade. Você entende, né? Falou como se eu estivesse só esperando receber essa missão. A parte que eu odeio admitir? Eu disse sim para muita coisa. Alguns sims foram ditos em voz alta. A maioria, em silêncio. Mandei dinheiro por alguns meses. Assinei junto a compra de um Honda usado para ele parar de pegar o caminhão da oficina que ele continuou pegando. Paguei o acampamento de verão do Luca no ano em que a startup do Nick faliu. Cada vez, eu dizia para mim mesmo, é a última. Aí minha mãe ligava com aquela voz, ele é seu irmão. E, quando eu via, a transferência já estava pendente. Lena nunca reclamou. Só observava os números. Precisamos de um novo alinhador, dizia, olhando a planilha. Mas se quiser cobrir a emergência dele de novo, eu adio o pedido. Eu respondia, mês que vem. E acreditava. O grupo da família era um pequeno ecossistema. Memes do meu pai. Áudios longos da minha mãe. Fotos do Luca com medalhas de torneios de fim de semana em que todo mundo ganhava medalha. As conquistas dos meus filhos eram ruído de fundo. Quando Ben tirou nota perfeita em matemática, postei uma foto. Minha mãe reagiu com um joinha. Quando Thalia aprendeu a ler antes da hora, Nick respondeu, fofo. Mas quando Lucas chutou uma bola no gol numa festa de aniversário, choveram 38 mensagens, 2 vídeos editados e minha mãe escreveu, nosso prodígio com 3 coroas. Eu dizia pra mim mesmo que não me importava. Que era adulto, que tinha uma oficina. Mas aí você vê seu filho observando aquele grupo, acompanhando em silêncio e percebe que se importa, sim. 2 semanas antes do ano novo, Nick me mandou uma mensagem enorme, boas notícias. Luca foi aceito no programa do ensino fundamental da Ashfield Prep. A mensalidade é pesada, mas estamos falando de investir no futuro, né? Podemos sentar e conversar sobre os números? Você sempre disse que estaria lá por ele. Li de novo, você sempre disse e senti aquele velho aperto no peito. Anos atrás, num batizado, meio tonto de sono e champanhe, eu tinha dito para minha mãe, claro, vou ajudar com o Luca. Eu quis dizer comprar macacãozinhos. Eles ouviram mensalidade escolar. Não respondi na hora. Na oficina, trocava uma correia dentada com o celular virado para baixo e o maxilar travado. Lena apareceu na porta, cabelo preso num coque, prancheta na mão. Seu irmão ligou aqui, disse ela. Falou que você está fugindo dele. Perguntou se deve mandar a fatura direto para a conta da empresa. Eu ri um riso seco, que soou como metal raspando metal. A conta da empresa é para manter as luzes acesas. Então diga a ele, respondeu ela, com calma. Antes do ano novo. Antes de ter plateia. Tentei.
2 vezes disquei. 2 vezes desliguei. Eu sabia exatamente como seria. Ele faria piada, eu hesitaria, mamãe entraria no viva voz e transformaria tudo num julgamento sobre minha alma. Então, deixei para depois. Ia dizer depois do jantar de fim de ano, quando todos estivessem sonolentos e menos cruéis. Mas aí o jantar aconteceu, Nick abriu a boca, jogou meus filhos na fogueira e a plateia riu. E eu disse que aquela seria a última vez. Na manhã seguinte, finalmente abri a mensagem que ele mandara depois da meia-noite horário 0h41. Você ainda vai pagar a faculdade do meu filho, né? Faculdade. Não ensino fundamental. Não, quem sabe um dia. Faculdade, como se a conta já tivesse sido empurrada para mim, e eu só precisasse escolher qual caneta usar para assinar. Tinha mais. Uma mensagem da mamãe: você nos envergonhou. Sabe que seu irmão faz piadas. Deveria se desculpar no grupo da família. Ah, e precisamos conversar sobre o plano educacional do Luca. Não é justo começar a ajudar e depois desistir. Começar o quê? Desistir de quê? Pensei. Na cabeça deles, eu tinha assinado um contrato de décadas. Na cabeça deles, meus filhos eram a piada e Luca, um projeto bancado por mim. Larguei o celular e peguei um rolo novo de panos de oficina. Eu precisava de atrito. Precisava esfregar alguma coisa até sair o nó da garganta. Mais tarde, meu pai ligou: sua mãe está chateada. Dá um jeito de resolver, tá bem? Nick não quis ofender, filho. Quis o suficiente para dizer aquilo na frente dos meus filhos. Silêncio. Bem, você sabe como ele é. Sei, respondi. E senti algo encaixar dentro de mim. E terminei de fingir. Fingir o quê? Que ele é minha responsabilidade. Meu pai suspirou fundo, como se eu tivesse confessado um crime. Max, família, família. Olhei para as minhas mãos pretas de graxa nas dobras. Exatamente, disse eu. Se fosse do jeito antigo, eu teria ligado pro Nick e discutido até ele me vencer pelo cansaço. Se fosse do jeito raivoso, eu teria ido até a casa dos meus pais gritar. Em vez disso, fiz algo que aprendi com aquele mecânico rabugento: escreva como uma ordem de serviço. Diagnostique. Documente. Decida. Abri uma nova nota no celular e dei o título de contabilidade familiar. Porque, se iam continuar me tratando como um banco, eu começaria a agir como um. Listei tudo o que consegui lembrar, ano por ano: multas, depósitos, linhas de celular temporárias, acampamentos de verão, o Honda que coassinei e que virou um refinanciamento quando ele parou de pagar. Vasculhei e-mails e capturas de tela. Lena puxou extratos bancários. Ficamos acordados até 1 da manhã, lado a lado na mesa da cozinha, adicionando item por item. A cada número encontrado, eu senti a mandíbula relaxar um pouco. Não por causa do valor, embora o valor me desse vontade de deitar e sumir, mas porque aquilo deixava de ser sentimento e virava dado. No final, escrevi: crédito adicional suspenso. No dia seguinte, mandei uma mensagem no grupo da família. Vamos aí domingo às 17 horas. Todos, por favor, estejam presentes. Mamãe reagiu com um coração. Nick respondeu: faz rápido, campeão. Luca tem treino. Domingo, às 5 em ponto, chegamos. Não levei caçarola. Levei um maço de folhas impressas. Lena carregava uma pasta. As crianças ficaram com a vizinha. Mamãe começou assim que entramos. Max, sobre o ano novo. Levantei a mão. Eu começo. Nick estava esparramado no sofá, celular na mão. Faz rápido. O jogo vai começar. Coloquei o pacote de folhas na mesa de centro. Esses são os últimos 10 anos da minha ajuda. Total no final. Notas anexadas. E hoje, estou dizendo não daqui pra frente. A partir de agora. Mamãe franziu a testa ao ver o cabeçalho. Papai folheava as páginas como se esperasse encontrar uma piada escondida. Nick nem tocou. Sorriu de canto. Você fez um panfleto. Que fofo. Leia a página 3, eu disse.
É o Honda que você parou de pagar. Tenho os papéis do refinanciamento e o impacto que isso teve no meu crédito. Página 5, o acampamento do Luca em 2022. Página 6, o depósito que você perdeu. Página 7, a linha de telefone temporária que ainda está no meu nome. Página 9, o notebook que você pegou para fazer consultoria e nunca devolveu. Papai pigarreou. Max. Pai, você me disse para resolver as coisas. É isso que estou fazendo. Estou dizendo a verdade em voz alta. Só isso. Mamãe cruzou os braços. Você não traz planilhas para dentro de uma família. Vocês me trouxeram faturas por anos, respondi. Só chamavam de favores. Nick virou uma página com o dedo e riu. E aí? Quer que eu te pague de volta? Manda um cheque de quê? $20 por mês pro resto da vida? Relaxa, banqueiro. Senti a velha raiva subir e deixei passar, como um caminhão que a gente vê vindo e não tenta parar. Não, falei. Não quero nada. Estou encerrando a conta. Ele piscou. Que porra é essa de encerrar a conta? Significa, sem mais dinheiro, sem mais fiador, sem mais o só desta vez, sem mais pagar nada pros seus filhos. E se você insultar minha esposa ou meus filhos outra vez, não vai ver a gente nunca mais. Isso é abuso. Disparou minha mãe. Você não pode punir uma criança pelos erros do pai. Então pare de usar o seu filho como desculpa, disse Lena, calma, mas firme. Foi a primeira vez que ela falou. Todos se viraram. A voz dela não tremia. O Max não está punindo Luca. Ele está protegendo nossos filhos de vocês. Nick apontou o dedo para ela. Cuidado com o tom. Eu soltei uma risada curta. Não. Cuida do seu tom. Ele se levantou. Você acha que é melhor do que eu só porque troca óleo e finge ser o pai do ano? Acha que essa sua oficinazinha te faz um grande homem? Deixei ele falar. Sempre adorou o som da própria voz. Quando ele finalmente se calou, deslizei meu celular sobre a mesa de centro. Já que você acha que estou tentando ser um banqueiro, falei, aqui está a auditoria. Abri o grupo da família na tela, rolei por anos de emergências e fui até a semana passada, a mensagem dele sobre mandar a fatura para a conta da empresa. Toquei na mensagem, apertei informações e projetei direto na TV do meu pai. 20 pés de largura. As palavras de Nick brilharam na tela. Manda a fatura para a conta da empresa. Uau, li em voz alta. Olha só. Isso deve ser um novo tipo de piada. Max, disse meu pai, num tom de aviso. Olhei para ele. Acabou. Eu não vou mais morder a isca nem pagar a conta. O rosto de Nick ficou vermelho. Você acha que eu tenho medo de um show de slides? Você ainda nos deve. Luca é família. Lena se inclinou para frente. Nossos filhos também são família. O Ben ouviu você chamá-lo de sem talento. Ele chorou no carro. A Thalia perguntou se igual a mãe deles quer dizer que ela devia ter vergonha de mim. É isso que a sua piada fez. Um som mínimo saiu da minha mãe. Por um segundo, achei que fosse empatia. Mas ela disse, Lena, você sabe que o Nick não fala por mal. Ele só se empolga. E a empatia sumiu. Respirei fundo. Mais uma coisa. Empurrei outro papel pela mesa. Este é o rascunho de um e-mail pré-fiel de PrEP. Está escrito, por favor, removam meu nome e qualquer menção a patrocínio do arquivo de Luca. Não serei responsável por pagamentos agora nem no futuro. Vai ser enviado hoje à noite. Nick se jogou para frente e arrancou o papel da mesa. Você não faria isso. Faria. Você prometeu. Prometi ser irmão, respondi. Não banco. Ele me encarou como se eu tivesse lhe dado um tapa. E aí fez o que sempre faz quando está encurralado, tentou humilhar. Sabe por que você tá tão bravo? Disse, olhando para todos. Porque o Luca é melhor que seus filhos. Porque você se casou com uma mulher sem graça, teve filhos sem graça e não suporta ver que o meu brilha. A palavra sem graça acertou o rosto da Lena como um tapa. Eu vi.
Pronto. A última porca apertada. Certo, falei. Acabou. Peguei o celular, abri o grupo da família e digitei devagar, para não errar por causa das mãos tremendo. Não faremos mais parte deste grupo. Não nos peçam dinheiro nem favores. Se precisarem de um mecânico, liguem para a oficina durante o expediente, como qualquer outro cliente. Saí do grupo. Lena saiu do grupo. Bloqueei o nick. Minha mãe começou a chorar daquele jeito contido de quem chora só para ver se ainda dá para manipular alguém. Meu pai se levantou, mãos erguidas. Max. Pai, interrompi. Se quiser ver os netos, sabe onde moramos. Mas se tiver algum preço ou piadinha, fica em casa. Fomos em direção à porta. Nick murmurou pelas minhas costas, você ainda vai cobrir a faculdade, né? Nem olhei para trás. Leu o memorando, respondi, e fechei a porta atrás de nós. A primeira semana foi barulhenta. Chamadas perdidas, longas mensagens de voz, números desconhecidos. Minha tia mandou mensagem, família não é transação. Apaguei e reescrevi a resposta umas 10 vezes antes de mandar, concordo. Por isso estou encerrando as transações. Minha mãe deixava um recado todas as manhãs. Você está partindo meu coração. Liga pra mim. Vamos ser razoáveis. Mas razoável significava que eu pagava e eles fingiam esquecer o combinado. Razoável significava fingir que as ofensas nunca existiram. Não ouvi os áudios do Nick. Chegavam como spam, 10h04, 10h12, 10h28. Lena ouviu um, fez uma careta e apagou. Não vamos guardar nada disso, disse. Não estamos escrevendo um livro. Na oficina, algo mudou sem os saques emergenciais semanais. Meus números respiraram. Encomendei finalmente o alinhador que adiávamos havia um ano. Ele chegou numa quinta-feira chuvosa. Os entregadores trouxeram o equipamento enquanto Thalia dançava pela garagem de fones cor-de-rosa. Ben me ajudou a desembrulhar as cabeças a laser, lendo o manual como se fosse um texto sagrado. Brinquedo novo, disse ele. Ferramenta nova, corrigi, mas estava sorrindo. Fizemos pequenas mudanças em casa também. As quartas costumavam ser as noites de treino do Nick, quando mudávamos o jantar para que eu pudesse levá-lo, ou levar o Luca, porque o carro deles estava na oficina, nunca o meu. Agora, quarta-feira era a noite das panquecas. As crianças escolhiam as coberturas. Lena queimou a primeira leva e riu pela primeira vez em dias. Percebi o silêncio do meu celular. Nenhum você pode só. Nenhum favor rapidinho. A ausência parecia oxigênio. Claro, a família não parou, só mudou de estratégia. Mamãe tentou pelo papai. Papai tentou pela culpa. Eu nunca te pedi nada, disse-lhe ao telefone. Mas a sua mãe? Pai, interrompi. Você pode ver as crianças no sábado. Passa lá, traz uns bagels. Sem discursos. Ele foi. Levou os bagels. Ficou parado na entrada, como quem entra no cinema no meio do filme. Ben mostrou a ele o motor de Lego que tinha montado e que realmente funcionava. Thalia leu uma página do livro para o avô. Ele se emocionou um pouco. Foi embora sem mencionar dinheiro. Progresso. Nick, por outro lado, encontrou um novo ângulo público. Postou no Facebook sobre ter crescido pobre e irmãos que esquecem de onde vieram. Escreveu: algumas pessoas valorizam mais o dinheiro do que a família. Abaixo, uma foto do Luca de uniforme, o mesmo modelo cuja versão anterior eu havia pago. Amigos em comum me mandaram prints. Você viu isso? Tá tudo bem? Respondi: tudo bem. Depois deixei o celular de lado e comecei a apertar parafusos até a dor nas mãos aliviar. Uma semana depois, o Colégio Ashfield de Prep enviou um e-mail. Atualizamos nossos registros. Seu nome foi removido. O alívio me pegou de surpresa, como se um nó entre as omoplatas finalmente tivesse afrouxado. Imprimi o e-mail e o guardei na pasta rotulada família, que agora significava histórico, não obrigações. 2 semanas mais tarde, uma cliente apareceu com um Corolla velho e um adesivo Luca no para-choque. Ela riu. Sabe o Nick? Mandou um oi.
Disse que você cuida de toda a família. Sorri e respondi: a gente cuida de todos os clientes do mesmo jeito. Dei um preço justo, fiz o serviço e a despedi com o carro em ordem. O verdadeiro teste veio no terceiro mês, o aniversário do Luca. Antes, sempre me pediam para bancar a festa do time. Dessa vez, silêncio. No dia, recebi uma mensagem de número desconhecido, uma foto do Luca, bolo simples, garfos de plástico, velas queimadas até o fim. A legenda dizia: queria que você estivesse aqui, tio Max. Essa atravessou minha armadura. Mostrei para Lena. Ela sentiu, com um olhar suave. Manda um presente, disse. Não pro Nick, pro Luca. Algo útil. Sem dinheiro, sem bilhete, só o nome dele na caixa. Enviamos um conjunto de cones de treino, uma bomba de ar com agulhas e um cartão pequeno. Feliz aniversário, Luca. Praticar é o que traz progresso. Tio Max. Sem remetente, apenas uma linha limpa entre nós e ele. Não olhei para ver se Nick postou algo. Não queria transformar isso num placar. Começamos a abrir espaço para pessoas que realmente queriam estar por perto. Os caras da oficina e seus filhos. Nossa vizinha Ruth, que faz sopa quando sabe que fico até tarde. Numa sexta-feira, tiramos os carros das baías, penduramos luzes e projetamos um filme num lençol preso ao elevador. As crianças deitaram em almofadas velhas de bancos e comeram pipoca em bandejas de óleo forradas com papel alumínio. Não julga, estavam limpas. Pela primeira vez em muito tempo, não fiquei tenso esperando o celular vibrar com mais uma crise. O único zumbido vinha das luzes. Um mês depois da grande conversa, minha mãe mandou mensagem não para mim, para Lena. Então ela escreveu. Disse Lena. Eu aceitei. Elas se encontraram num café e ficaram lá por uma hora. Quando Lena voltou para casa, pendurou o casaco e disse: sua mãe sente sua falta, mas nunca vai admitir. O que ela disse? Perguntei. Que não entende por que você está sendo tão extremo. Respondeu Lena, me observando com calma. Eu respirei fundo. O limite não foi sair do grupo da família. O limite foi o Nick apontar para os nossos filhos e chamá-los de nada. Lena ficou em silêncio por um momento. Bem, ele não quis dizer aquilo. Murmurou. Quis sim. Respondi. E eu disse para ela que estamos abertos a relações que não custem a dignidade dos nossos filhos. Ela mexeu o chá por um bom tempo, sem dizer nada. 2 meses depois, olhei a conta da oficina e senti algo que parecia esperança. Estávamos no azul pouco, mas estávamos. Encomendei novos uniformes com o nome de cada um bordado no peito. Mandei fazer o meu também, Max. Pareceu bobo no início, depois bom. Ben começou a vir comigo aos sábados, na correria da manhã. Aprendeu a medir a pressão dos pneus e a resetar luzes de TPMS. Thalia sentava na mesinha perto da janela e fazia notas fiscais de mentira com giz de cera, para clientes imaginários chamados Princesa Vela de Ignição e Sam Silencioso. Ela escrevia silencioso errado toda vez e ria como se fosse a melhor piada do mundo. Numa terça tranquila, vi um número conhecido chamando um que eu não tinha bloqueado, a prima da minha avó, Zóia. 90 anos, se fosse um dia sequer, e sabe de tudo. Atendi. Você causou uma cena, disse ela. Eu criei um limite. Respondi. Ótimo, ela disse, e desligou. Nem tudo era leve. Houve dias em que eu quis dirigir até a casa do Nick e sacudi-lo até o irmão que eu conhecia cair do bolso dele. Houve noites em que Lena e eu ficamos deitados, olhando pro teto, nos perguntando se tínhamos feito certo pelo Luca. Mas aquele sentimento que antes morava no meu peito no amargo de culpa e ressentimento estava desaparecendo. No lugar dele, algo mais simples e sólido nascia: rotina. Trabalho. Jantar. Lição de casa. Sono. Repetir. Parecia cura porque era. A primavera chegou. Num sábado, houve um torneio no parque perto da oficina. Levamos as crianças e o cachorro. O time do Luca estava lá. Ficamos à distância, educados e invisíveis. No intervalo, Luca correu até a lateral, olhou em volta e nos viu.
Abriu um sorriso e acenou discretamente, achando que ninguém repararia. Levantei a mão e acenei de volta. Foi só isso. Sem conversa, sem promessas, apenas um oi silencioso que não me custou nada que eu não pudesse pagar. Quando o time dele venceu, os pais se juntaram com celulares e faixas. Nick levantou Luca como se fosse um troféu. Por um segundo, ele parecia apenas uma criança de novo, não um projeto. Luca me olhou. Toquei o peito 2 vezes. Bom trabalho. Voltamos para casa. Thalia pulava nas poças. Ben narrava a jogada da vitória como um pequeno comentarista esportivo. Lena entrelaçou os dedos nos meus. Você tá bem? Perguntou Lena. Acho que sim, respondi, surpreso por ser verdade. Eu não venci uma guerra. Só parei de financiar uma. As pessoas acham que a parte difícil é dizer não. Não é. A parte difícil é não dizer sim depois, quando a culpa aparece com a voz da sua mãe. A parte difícil é ficar sentado na cozinha à meia-noite, com o celular virado para baixo, e escolher o silêncio em vez do drama. É olhar nos olhos do seu filho e prometer que sua casa nunca será o lugar onde ele é a piada. Hoje eu sei, limite não é vingança. É orçamento de energia. Grupo de família não é tribunal. Eu não devo defesa a ninguém ali. Meus filhos não são figurantes no orgulho de outra pessoa. Eu tenho uma oficina. Eu conserto coisas. Por muito tempo, achei que esse também fosse meu trabalho com a família, pegar os ruídos, os vazamentos, apertar os parafusos e devolver funcionando. Mas tem problema que não precisa de mecânico. Precisa de saída. Naquela virada de ano, levantei o copo e disse: essa é a última vez que vocês vão nos ver. Na época, era raiva falando. A verdade é mais leve. Foi a última vez que eles nos viram daquele jeito disponíveis, pedindo desculpa, pagando para ser humilhados. A gente ainda tá aqui. Só paramos de aparecer nas histórias erradas. Semana passada, meu pai passou na oficina e viu a Thalia martelar um prego torto até ele ficar reto. Bateu palmas como se fosse mágica. Ben trocou uma palheta em menos de 1 minuto e sorriu tão largo que, por um instante, vi o menino que ele foi e o homem que vai ser no mesmo rosto. Lena encostou no batente, braços cruzados, olhos brilhando. Ninguém fez piada. Ninguém mandou cobrança. Jantamos panquecas, porque era quarta-feira e agora é isso que a gente faz. Meu celular vibrou 2 vezes e depois silenciou. Deixei. Coloquei calda. Passei o prato. Respondi uma pergunta sobre torque dizendo: a gente aprende junto. Quando fui colocar as crianças para dormir, Ben perguntou: a gente ainda não vai na casa do tio Nick? Por enquanto, não. Mas estamos bem. Ele assentiu, satisfeito. Que bom. Eu gosto da noite das panquecas. Eu também, filho. Eu também. Eu não sei qual faculdade o Luca vai fazer. E não é meu trabalho saber. Espero que ele chegue onde quiser. Espero que um dia apareça na oficina por conta própria e me deixe mostrar como trocar o óleo sem fazer bagunça. Espero que ele aprenda o que eu demorei para entender. Que amor não se mede pela rapidez com que alguém faz uma transferência, nem pelo silêncio com que engole uma ofensa. Amor se mede pelo trabalho constante e simples, sem glamour de estar presente para os que você escolheu e para os que escolheram ficar com você. Esse é meu limite. Essa é minha moral. Eu não sou um banco. Sou um pai com um elevador hidráulico, uma esposa com coluna firme. E 2 filhos que não estão aqui para brincadeira.